Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Morto e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Tenchi no Tamago, mas mais especificamente sobre a liberdade narrativa que está no título. E nesse vídeo vai ser um pouco diferente, porque geralmente eu dou uma opinião que eu penso na hora e tudo mais, mas eu fiz uma preparação mínima pela primeira vez para fazer um vídeo, então ele vai ser dividido em três partes. A primeira parte vai ser eu explicando o tema do vídeo, também um pouco sobre a obra em si. A segunda vai ser a minha interpretação sobre ela e também as minhas opiniões no geral. E a terceira vai ser de fato falando sobre a liberdade, que é o tema principal do vídeo, para assim funcionar muito melhor e ter alguma ligação coerente, ok? Mas para quem não conhece, Tenchi no Tamago é um filme de 1 hora e 11 minutos que não é tão popular. De certa forma ele tem um conhecimento mínimo aí das pessoas, e algumas pessoas já viram, já vi comentarem também sobre. Mas tem muitos textos na internet comentando sobre Tenchi no Tamago, e boa parte deles são tentando explicar a obra, o que eu acho um problema em si, porque Tenchi no Tamago, ou Angel's Egg, é um filme muito interpretativo. Ele é um filme perfeito para quem quer interpretar e teorizar, porque ele te permite isso, e o objetivo dele, na minha opinião, é a interpretação. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo e usar ele de exemplo para essa temática da liberdade narrativa, porque a liberdade narrativa é algo que eu acho muito necessário em boa parte das obras, mas eu entendo que em alguns casos é muito complicado. Boa parte das obras fazem o básico, elas vão do A ao B, mas tem como você ir do A ao B de maneira diferente, de maneira inconsistente em questão de linha. Então é isso que eu falo com relação à narrativa, porque a narrativa no geral é basicamente a narração da história, é a narração dos fatos principais e como eles se conectam através da narração de uma pessoa ou de qualquer coisa que seja. Então, isso é a narrativa. Então, eu acho que boa parte das obras fazem o básico com relação a isso, mas tem vários exemplos positivos no sentido de liberdade na narrativa. E outro deles, que não é o filme necessariamente, é Dark Souls. Dark Souls é uma obra que ele tem uma história, ele começa com uma cutscene bonitinha, tem uma cutscene final em todos os jogos. Mas ele não te diz como a história é. Ele te dá indícios de como a história é através de informações de itens, informações de personagens e também bosses. Então é assim que Dark Souls funciona. Ele tem uma história base, mas a narrativa dele é livre. Você pode ter qualquer interpretação porque a obra se permite a isso. Ela é livre a esse ponto. Ela é livre para você ter suas próprias teorias e suas próprias interpretações sobre os fatos, porque a gente não tem as informações completas. Mas fora jogos e coisas do tipo, eu acho que o filme que mais bem faz isso é Tenchi no Tamago, e por isso que ele vai ser o tema do vídeo de hoje, porque Tenchi no Tamago é uma obra que, ao mesmo tempo que ela é muito livre, ela realmente talvez não queira dizer tanto, ao mesmo tempo que quer dizer tanto, porque, resumindo, a obra foca numa garotinha que tem um ovo, ela carrega um ovo, e também encontra no caminho um homem que tem interesse nesse ovo, ele quer saber o que tem dentro desse ovo. Então esse é o conflito base da obra. E a obra se passa num cenário bem diferente do atual, porque é num cenário em que o mundo morreu. Os humanos morreram, tudo morreu porque Deus se arrependeu da criação da humanidade. Então ele fez 40 dias de chuva e 40 noites de chuva. Assim criou o dilúvio, que é dito no conto da Arca de Noé, e isso aconteceu de fato em Tenchi no Tamago. E a gente consegue perceber isso, que isso é de fato real, através de vários ambientes da história que tem pessoas petrificadas, esqueletos de pessoas, esqueletos de aves, inclusive que aves são bem importantes para o simbolismo do filme, mas enfim, a gente percebe isso durante o filme, que ele se passa num cenário pós-apocalíptico, mesmo que, dependendo da interpretação, talvez seja só um sonho, talvez seja só uma memória perdida e nem seja em si um mundo físico, mas aí cabe a interpretação de cada um. Mas Tenchi no Tamago, na minha visão, de fato, ele usa muito da religião para construir a própria obra. Ele já faz referências religiosas por si só, através dessa citação à Arca de Noé em si. E eu achei muito interessante como ele usou isso, porque no início do filme a gente se perde completamente. A única coisa que a gente tem de movimentação no filme, fora as andadas, as caminhadas da protagonista principal, que a gente nem sabe o nome, a única coisa que a gente tem de movimento são soldados indo para lugar nenhum. E isso é muito repetitivo no filme, que a gente vê que as pessoas não têm mais objetivo, o mundo está perdido. A mensagem principal, na minha opinião, de Tenchi no Tamago é a busca pelo motivo para existir, que esses soldados perderam ao fim da humanidade e que essa garotinha também busca. Essa garotinha anda por aí sem nenhum motivo e só com seu ovo. Ela só quer ficar tranquila e também ela não tem um objetivo fixo.
A mesma coisa vale para o homem que ela encontra, que também não tem nome. Ele não sabe o que ele está fazendo naquele mundo, ele não sabe como ele nasceu, não sabe de nada. Ele quer achar um motivo para existir e por isso ele se agarra às oportunidades. E uma delas era o ovo. Ele queria, como objetivo, descobrir o que estava naquele ovo. E até porque um ovo em si simboliza uma chance de um novo nascimento. Então, seria um renascimento da pessoa como ele é, graças a um novo objetivo. Então, esse, na minha visão, é o foco do filme. A busca por um sonho ou por um objetivo. Porque todo mundo fala isso na vida, mas o ponto alto da nossa vida não é alcançar nossos sonhos, e sim ir até eles. O caminhar para o sonho é muito mais importante do que o sentimento de o alcançar. Porque sem um sonho, sem um objetivo, a sua vida é perdida. Você não tem um motivo para existir e por isso ela pode ser muito mais triste. E é isso que a gente vê no cenário do filme. Pessoas sem objetivo, sem conhecimento sobre o que está acontecendo naquele mundo e tentam buscar incessantemente, e isso os leva a fazer coisas horríveis ou se perderem. Isso também é um caso do conflito entre as duas personagens principais. O rapaz que tem interesse no ovo, ele quebra o ovo, e ao quebrar o ovo e a garotinha ficar sabendo, ela se quebra, ela fica triste, ela grita, ela chora, porque o ovo era a única esperança que ela tinha, era o único símbolo que ela tinha de anti-solidão. Ela era sozinha, ela não conhecia ninguém, ela não conhecia nem esse homem, então ela confiou nele, ela confiou, eles andaram juntos, conversaram sobre o que encontraram, e aí ele traiu a confiança dela. Então, a partir do momento que ele trai a confiança dela, a última esperança que ela tinha também se quebra junto ao ovo, que também era a única coisa que ela tinha achado diferente daquele mundo. Aquele mundo era sombrio, era morto e sem esperança, mas o ovo era um símbolo de esperança para ela, e isso se quebrou através do personagem. Após isso, ela aparentemente se suicida. Eu não... Agora é muito complicado falar sobre, porque Tenchi no Tamago brinca muito com a misticidade. Óbvio que as referências religiosas também são um pouco místicas já, mas no final do filme a gente vê que surge um olho do meio do nada, com várias pessoas petrificadas e com a garotinha ali. A garotinha pula no nada, literalmente no nada, ela pula no abismo, digamos assim, e ela aparece petrificada nesse olho gigante que fica flutuando no céu. Isso, na minha interpretação, resume que ela morreu, ela foi petrificada, e esse ovo, na verdade, cada uma dessas pessoas que estava naquele local possuiu, e o dever delas era assegurar que esse ovo não fosse quebrado, e ela falhou nesse objetivo. O objetivo de vida das pessoas que foram petrificadas era carregar esse ovo até o fim e o fazer ficar seguro, e todos falharam, e ela foi uma dessas pessoas. Então, isso, a partir do momento que isso talvez seja real, significa que existia um objetivo para essa garotinha, mas ela não fazia ideia disso. Ou seja, o homem que quebrou o ovo e que buscava um motivo para existir, acabou de destruir o motivo para existir de outra pessoa. Então esse é o conflito, essa é a mensagem básica que eu consegui achar em Tenchi no Tamago. A gente teve um conflito entre o personagem que ele basicamente fez o totalmente contrário do que poderia, e isso aconteceu e destruiu a vida de uma criancinha que tinha um objetivo para existir sem saber, e ela andava por aí sozinha, mas com esse objetivo, algo que ele, o homem que procurava tanto, não conseguiu e se destruiu mais ainda. Então, no fim, ele perdeu, ele acabou sozinho, não tinha nada no ovo, e ele ficou à beira por aí sem objetivo nenhum. Ou seja, esse é o fim de Tenchi no Tamago, entre aspas. Essa é a minha interpretação geral sobre a obra. Ela é muito ambígua, eu acho que tentar explicar ela é muito complicado, porque é interpretativo pra caralho. O filme tem pouquíssimos diálogos. Os únicos diálogos que o filme tem apenas são os necessários, os que você tem que interpretar alguma coisa sobre eles, explicando a história da humanidade, explicando a interação entre os dois, a interação de confiança entre eles. Então é muito complicado de você definir algo como fixo para esse filme, porque ele não é feito para isso, ele é feito para ser interpretado, na minha visão. E é muito interessante porque, mesmo com poucas palavras, a construção da confiança entre a garotinha e o homem é muito bem feita, mesmo com poucas palavras, porque eles eram duas pessoas que vagavam por aí sozinhas e isoladas, sem interação, e pela primeira vez tinham conseguido alguma interação, tinham conseguido perceber que talvez eles estivessem vivos de verdade. Porque se interagir com alguém, você se perde, você não tem um motivo para existir, e você talvez nem existe de verdade, porque você não está aproveitando aquela vida. Então, essa interação entre os dois criou esse laço, mas ele se quebrou completamente porque o homem, pela ganância, destruiu o objetivo de existir daquela criancinha, que infelizmente acabou que nem as outras pessoas. Era muito provavelmente uma prova de Deus, digamos assim. Talvez aquele ovo, que tinha todas aquelas pessoas petrificadas, tenha sido criado por Deus para uma prova
à humanidade, talvez uma segunda chance de a humanidade voltar, e ele faz esses testes através desse ovo. Se esse ovo permanecer vivo até um certo ponto, talvez a humanidade deveria voltar. Mas até o momento isso não aconteceu porque a humanidade se resume à ganância. Isso é a mensagem do filme pra mim, e essa é a base no geral. Mas o ponto aqui é muito também da liberdade. Eu citei o pássaro, que ia ser importante pra minha teoria, né, pra minha interpretação antes, e porque esse pássaro, ele tem uma atenção a mais em relação aos outros animais e humanos citados no filme, principalmente por parte do homem, porque na visão dele, um pássaro sairia do ovo, ou algo do tipo. Aquele pássaro também, na época de Noé, serviu para avisar sobre o fim do dilúvio para os homens e os animais da arca, porque ele sobrevoou o mar, sobrevoou a água. Então o pássaro é um símbolo para o filme, porque o pássaro, no geral, em qualquer obra, em qualquer mídia, ele é visto como um símbolo de liberdade ou um símbolo de paz. E era isso que ele representava para o mundo. A partir do momento que todos os animais morreram e esse pássaro morreu, a liberdade morreu, porque não existia mais. Você não existia mais motivo para viver, não existiam mais pessoas com consciência, não existiam mais pessoas que interagiam entre si e tinham consciência sobre viver, porque a paz morreu. E a paz morrendo, a liberdade morrendo, é mostrada através desse pássaro petrificado e deixado em esqueleto aleatoriamente aí pelo mundo. E é isso que o filme quer mostrar, que a liberdade e a paz não existem mais naquele mundo, porque mesmo que não existam guerras ou conflitos gerais em si, você não está em paz consigo mesmo a partir do momento que você não sabe o motivo para o que você está vivendo. Então, isso é o que eu interpretei do filme. Eu acho que ele é um filme incrível nesse sentido, e por isso que eu acho que ele é um símbolo perfeito da questão da liberdade da narrativa, porque ele em pouquíssimos diálogos consegue criar uma história. Tudo bem que não é uma história fixa, não é uma história que você pode chegar a uma conclusão concreta com fatos, etc. Mas ela é interpretativa. Eu acho que deveriam existir mais narrativas desse tipo, que deem a liberdade de interpretar algo diferente do que o autor queria, porque isso é o interessante de cada experiência que nós, pessoas, temos com mídias. O interessante é nós termos uma experiência diferente do outro e através de outras interpretações. É por isso que as teorias são tão populares em certas comunidades de anime e mangá, porque é muito interessante você pensar sobre o que você assistiu. E isso já é comum em obras que tem uma história fixa. Então imagina uma história que permite pensar e fazer com que aquele pensamento seja o principal objetivo da criação daquela obra. Seria algo muito mais livre, algo muito mais interessante, que geraria discussões e geraria vários textos. Por isso que eu acho que Tenchi no Tamago é um belo exemplo de como fazer uma obra fictícia, uma obra que te pegue. Você se sente imerso naquele mundo, mesmo que ele seja pouco contemplativo, ele seja pouco ambientado por pessoas, porque o interessante dele é justamente esse vazio. É muito vazio tudo, porque você mesmo pode criar o seu pensamento sobre a obra na sua cabeça. E o filme demonstra isso através dos poucos diálogos, dos poucos momentos de ação que não existem de fato, os poucos sons ambientes, porque existem vários momentos no filme que a câmera fica parada por uns 10 segundos focando em algum lugar, porque esse é o objetivo, ambientar que aquele mundo está morto e é cada vez mais vazio. Assim você consegue interpretar a sua própria história, a sua própria narrativa. Você pode criar uma narrativa para aquele mundo e aquela ficção. Isso é muito interessante. É como se a gente estivesse criando uma história nova do zero em base de algo que já foi implementado. Eu acho que isso é genial. Existem pouquíssimas obras de anime que atualmente conseguem fazer isso. Na verdade, dos animes de temporada, dos mangás que estão no lançamento, nenhum deles faz isso porque os autores querem expressar a sua história, querem narrar da sua maneira. Isso é entendível, isso é compreensível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito mais interessante esse ponto de você criar uma história fixa, que é fixa e concreta na sua visão, mas permitir que os espectadores ou leitores tenham a sua própria narrativa, tenham a sua própria interpretação. Você pode fazer isso com obras fixas, mas com uma obra que não tem narrativa própria, isso é muito mais possível. E essa é a prova. Tenchi no Tamago é discutido em vários sites de anime, vários textos, textões, reviews, com cada um com a sua própria explicação sobre o que interpretou daquele filme. E isso acontece com poucas obras. Com Dark Souls também. O Dark Souls é uma obra que tem uma comunidade ativa até hoje, principalmente por interpretação de lore. Não só Dark Souls, como Bloodborne também. Tem várias teorias sobre ambos serem ligados, várias teorias sobre a linha do tempo dos 3 primeiros Dark Souls. Então, isso existe muito nesses jogos porque eles permitem uma narrativa criada pela própria pessoa. Isso pra mim é fantástico. A liberdade da narrativa deveria ser algo muito mais presente em obras, mas infelizmente é algo que até hoje é muito raro. Tenchi no Tamago lançou lá nos anos 90 e já é muito à frente do tempo de boa parte das obras que lançou atualmente. Então,
É uma obra fantástica, eu recomendo a todos que assistam. Eu não acho que eu dei nenhum spoiler, porque a obra, de fato, não tem como você levar spoiler dela, porque cada um tem a sua própria interpretação com relação a ela. Então eu peço que vocês vejam, tenham sua própria interpretação, porque é um filme ótimo que deveria ter muito mais atenção do que tem, ok? Então essa é a minha opinião geral, eu queria fazer um vídeo mais sério falando sobre essa questão da liberdade narrativa. Eu não estudei sobre roteiro, eu não domino nenhuma área, mas eu falei com base no que eu aprendi, com base no que eu descobri, com base no que eu sei ao longo desses anos. Então, eu não sou especialista, não é pra levar tão a sério o que eu falei, porque essa é a minha opinião. E é isso. Fui.